Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Iniciando aqui mais uma aula de matemática com o professor Rick Espinosa. Que seja uma aula bem proveitosa para nós e que cada vez a gente possa aprender mais e mais. Beleza? Espero que todos estejam bem. Então vamos lá para mais uma aula, né? Pessoal, nossa aula hoje vai ser de geometria, voltada para a questão do estudo dos polígonos. Que nem a gente sabe, os polígonos, tá certo? São aquelas figuras geométricas, tá certo? Formadas por segmentos de reta, que são os lados, e que formam um espaço fechado, não é assim? Então nós temos os triângulos, os quadriláteros, os pentágonos. O polígono recebe nome dependendo de quantos lados ele tiver. Vamos recapitular aqui um pouco. 3 lados é a quantidade mínima de segmentos que você precisa para formar um polígono, não é assim? Então 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono ou hexágono, não é a mesma coisa? Certo? Hexágono ou hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. E 20 lados, icoságono. Né? São os polígonos que a gente conhece através do nome. Lembre que é muito importante, pessoal, você saber quantos lados possui um polígono pelo seu nome, tá certo? Por exemplo, lá na prova diz assim, considere um eneágono. Aí o aluno, eneágono? Professor, eu não sei nem o que é isso. Lembre, é importante, tá certo? Eneágono, 9 lados, octógono, 8 lados. Então, qualquer coisa, se você não sabe ainda, pause o vídeo, volte e vá anotando, tá certo? Beleza? Mas hoje o nosso estudo é voltado para os polígonos regulares. O que são polígonos regulares, pessoal? São aqueles polígonos que possuem os lados com a mesma medida e os ângulos também com a mesma medida, ou seja, os ângulos são congruentes. Então, recapitulando, o que é um polígono regular? Os lados têm a mesma medida e os ângulos também têm a mesma medida. Exemplo mais claro de polígono regular, pessoal, é o quadrado. Porque o quadrado tem os 4 lados com a mesma medida e os 4 ângulos congruentes. Olha, 4 ângulos de 90 graus. Então, o quadrado é um exemplo de polígono regular. O triângulo equilátero também é um exemplo de polígono regular, pessoal, porque ele tem 3 lados com a mesma medida e 3 ângulos também com a mesma medida. Nós sabemos que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos sempre é 180 graus, não é assim? Ou seja, se você somar os 3 ângulos internos de qualquer triângulo, sempre tem que dar 180. Então, se o triângulo equilátero tem 3 ângulos iguais, a soma dos 3 não tem que dar 180? Então, se você pegar 180 e dividir por 3, tá certo? Para os 3, cada ângulozinho vai medir, então, 60 graus. Então, não esqueça dessa informação, tá, pessoal? Os 3 ângulos internos de um triângulo equilátero sempre vão ser 60 graus. Aí eu fiz aqui um exemplo também, um pentágono regular. Olha lá, 5 lados com a mesma medida e 5 ângulos também com a mesma medida. Mas quanto que mede cada ângulo desse aqui? É justamente o que a gente vai ver agora, pessoal. Como é que eu consigo calcular a medida de um ângulo de um polígono, por exemplo, o pentágono, do hexágono, do icoságono? Eu quero saber quanto mede um ângulo, porque o quadrado é 90, o triângulo equilátero é 60 e o pentágono quanto seria? Para isso, pessoal, a gente precisa saber sempre a soma dos ângulos internos desse polígono. Sempre que você quiser saber quanto mede um ângulo de um polígono regular, você precisa saber qual é a soma dos seus ângulos internos. Para isso, sempre tem a fórmulazinha aqui do SI, ó. O SI, o que representa? Soma dos ângulos internos. Como é que você calcula essa soma? N menos 2. Professor, o que é esse N? É o número de lados que o polígono vai ter. Se for um heptágono, 7, não é assim? Então, no lugar do N, 7. Se for um decágono, 10 lados. Então, esse N é o número de lados. Então, N menos 2 vezes 180. Certo?
E nós também vamos trabalhar a questão das diagonais desses polígonos regulares, certo? Quantas diagonais um polígono possui? Diagonal é um segmento que liga um vértice para outro que não seja consecutivo, ou seja, liga um vértice para outro que não seja vizinho, tá bom? Para calcular o número de diagonais, você pega o Dzinho, ó, que é representando o número de diagonais, n vezes n menos 3 dividido por 2. Anote, pessoal, essas duas formulazinhas no caderno, tá bom? A soma dos ângulos internos e a fórmula da quantidade de diagonais. Lembrando que o n nas duas fórmulas representa a quantidade de lados. Mas vamos voltar para o nosso exemplo. Eu quero saber quanto mede cada ângulozinho aqui. Então, para eu saber, pessoal, primeiro, quanto mede cada ângulo, eu preciso saber quanto que é a soma deles, ou seja, quanto que é a soma dos ângulos internos. Para isso a gente volta para a fórmula. A fórmulazinha não é SI igual a n menos 2 vezes 180? Né? Então o que você vai fazer? Se você tem um pentágono não tem 5 lados? Então você sabe que o seu n é 5. Então no lugar do n você vai trocar por 5. Ó. Então quanto é que vai dar a soma dos ângulos internos do pentágono? 5 menos 2 vezes 180. Não é assim? Então quanto é que dá? 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, você descobre então que essa soma é 540. Então o primeiro passo para você descobrir quanto que mede um ângulo do polígono regular é você calcular a soma dos ângulos internos dele. Nesse caso aqui é um pentágono, então o nosso n é 5. Se fosse um hexágono, nosso n seria 6, certo? Um octógono seria 8 e assim por diante. Depois que você calcula a soma dos ângulos internos, o que você vai fazer? Esses 5 ângulos não têm a mesma medida? Você pega a soma dos ângulos internos que você encontrar e divide pela quantidade de ângulos. Se eu achei 540 e eu tenho 5 ângulos, eu vou dividir 540 para 5. Tá certo? Continha aqui rapidão, pessoal, vai dar então 108. Então, cada ângulozinho desse aqui do pentágono é 108 graus. Se fosse um octógono, você calcularia a soma dos ângulos internos do octógono e o resultado que você encontrasse, o octógono tem 8 lados, 8 ângulos, né? Vai dividir por 8. Se fosse um decágono, calcula a soma dos ângulos internos e o resultado divide por 10. Então, a gente vai utilizar muito, pessoal, a soma dos ângulos internos. A quantidade de diagonais. Se eu dissesse assim, pessoal, eu quero saber quantas diagonais tem um pentágono. Você vai lembrar da formulazinha, olha. N vezes N menos 3 dividido para 2, não é assim? Vamos fazer bem aqui, ó. N, no caso lá no pentágono 5 vezes N menos 3, 5 menos 3, tudo isso dividido para 2. Vamos separar aqui. Resolvendo o parênteses, ó. 5 vezes 5 menos 3 dá 2. Dividido para 2. Olha, 5 vezes 2 dá 10. Dividido para 2, 5, né? Eu posso matar esse 2 com esse 2, ó. Quem que sobra? O 5. Então o pentágono tem 5 diagonais. Porém, não vão pensar no seguinte. Ah, o pentágono tem 5, então o hexágono tem 6. Não pense assim, tá certo, pessoal? Isso só acontece no pentágono. Se você tiver um octógono, usa a formulazinha. Um dodecágono, usa a formulazinha. Beleza? Então, nós vamos para os nossos exercícios. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Beleza?